tá? Boa tarde, obrigada por terem aceitado a comunicação. E a fala da professora Ana foi muito importante no início, porque ela é líder, né, do grupo de epistemologia do romance, então eu participo do grupo epistemologia do romance. Então, a fala dela coaduna com aquilo que eu pesquiso. Então, eu trabalho o romance da Eliane Brum desde 2018, né? E eu participo do grupo Epistemologia do Romance desde 2019. Então nós já estamos assim, nos colocando eu já me coloco então como a leitora pesquisadora, né? Que é essa pessoa, esse leitor pesquisador que ela havia mencionado, que é articulador de pensamentos, né? Então, essa estética, a voragem como escolha estética do romance de uma duas surgiu principalmente com esses diálogos que a teoria a epistemologia do romance foi permitindo. Então, a proposta do romance, né, o enredo do romance é uma mãe e uma filha que vivem um conflito muito intenso. A Eliane Brum coloca uma relação em que essa relação não é nada daquele amor materno com o qual nós somos induzidos sempre a pensar no mito do amor materno. E nós da epistemologia do romance partimos do princípio de que há uma intencionalidade estética autoral por parte desse autor que escreve. Então, como que surgiu essa ideia da voragem? A voragem, ele está isolado na página da narrativa do romance, né, uma, duas, e esse romance ele não tem título, e ela está isolada nessa página, no capítulo 22. Então, começou essa instigação, né? Por que essa palavra está ali? O que ela pode significar dentro da obra? Então, outra coisa também que nós buscamos investigar é o conjunto de obra do autor. Então, nesse perpassar, nesse vasculhar da obra da Eliane Brum, nós identificamos que essa palavra voragem perpassa toda a obra da Eliane Brum, o que nós também costumamos chamar, e aí assim, conforme a pesquisa daquele determinado leitor, né? Então, conforme a minha pesquisa, eu identifico como a voragem como eixo epistemológico da Eliane Brum, porque ela, antes mesmo de existir uma duas, essa palavra voragem já perpassa toda a obra dela. Então, nesse momento, eu vou mostrar, eu vou ler aqui rapidinho, para a gente, eu só quis contextualizar o porquê, né? Então, dentro desse diálogo epistemológico, partimos da mediação que o termo fundamento do romance de uma duas. Eliane Brum coloca condições estéticas em que esse leitor é envolvido por uma linguagem visceral por narradores que permitem-nos desvelar entre corpo e escrita. Não há questionamentos da condição humana. Então, no capítulo 22, o signo voragem aparece no decurso da narrativa de forma isolada. Em um primeiro momento, podemos observar que o fato de não haver títulos na estrutura da narrativa já pode nos chamar a atenção. Ou seja, aquela palavra ali é uma estratégia, uma escolha estética a partir do autor. Então, a partir desse capítulo mencionado, também nós identificamos uma mistura de vozes narrativas, e entre que muitas vezes nós não sabemos identificar se há a voz da personagem da mãe ou a voz da filha, porque sempre há essa imbricação de narradores na narrativa. E a voragem, ela é definida pelo dicionário como tudo aquilo que é suscetível de com violência, é um movimento giratório e forte da água, no mar ou no rio, que sorve as coisas para o fundo. É um turbilhão, é um vórtice, é um abismo, essa imensa profundeza, algo que causa grandes arroubos, aquilo que consome ou mortifica.
Então, nós pensarmos nessas definições tornam-se importantes para pensarmos o modo como Eliane Brum apropria-se desse signo para fazer sua literatura, fundamentando o sentido também de sua escrita, conforme a teoria de epistemologia do romance. Para a epistemologia do romance, na intencionalidade autoral, na intencionalidade estética autoral, não há ingenuidade ou coincidências, tanto para o escritor quanto também para esse leitor pesquisador. Então, já são possíveis observar que algumas escolhas estéticas vão provocar algumas reações. Almejamos a seguir fazer esse percurso pelo conjunto de obras, demonstrando que o termo voragem não se trata, se trata também de uma expressão que faz todo um sentido ontológico para a autora. Isso porque ela também, além de nós observarmos, passando o carro aqui, além de nós, um conjunto de obras, tem muitos acontecimentos, entrevistas que ela menciona, nós também podemos observar que essa palavra, além de fazer sentido na vida dessa autora, ela vai se transmutando. Então, desde 2017, a Eliane Brum, ela mora em Altamira, no Pará, e lá ela tem uma palavra que ela também usa como sinônimo de voragem, que é a palavra banzeiro. Então, ela vem mencionando em entrevistas, desde 2019, 2018, ela vem mencionando essa palavra, que ela fala, né, desse banzeiro, desse redemoinho que dá no Rio, como que, comparando ao sofrimento que os ribeirinhos vêm sofrendo ao serem expulsos das suas terras, né, devido à construção da usina de Santo Antônio, do Xingu. Depois ela publica um livro com esse nome, né, Banzeiro Ocotô. Então, ela tem um livro também que se chama da Junice Tanizzi, uma que ela foi curadora do livro e tal, daquele determinado momento, e ela também menciona que ela escolheu esse livro dessa repetição nesse vasculhar da obra da Eliane Brum. Ao fazer a seleção desse termo, presume-se que existem, né, esse pensamento, reflexões. Então, a palavra voragem, ela foi transmutando também, além de uma duas, né, nessa obra do conjunto dela. No decorrer dessa comunicação, né, nós vimos que a Eliane Brum tem o signo como o signo voragem, como a sua palavra, que perpassa a sua obra, para além de uma duas, mostrando, né, que há um labor em relação a esse signo, que tornou-se um instrumento do exercício desse ato criativo, e que também fundamenta uma duas. Então, como mencionado já, o que nos chama a atenção em uma duas é essas questões relacionadas, várias questões que ela traz no livro, e uma delas, essa questão que eu trabalho, que é a voragem maternal, em que não há uma sacralização maternal, né? Eu vou aqui só terminar aqui, então, para poder ler. As protagonistas, mãe e filhas, diante desse aspecto que é abordado na narrativa, elas têm um aspecto da narração também, que a Eliane Brum tem uma escrita muito crua, muito visceral, então ela não poupa nenhum momento esse leitor, né? O aspecto voraz da narração condiz com o fato de que mãe e filha não correspondem a que são submetidas, isto é, a uma sacralização maternal, que é arquitetada por um abismo de sentimentos que as levam para o vórtice dessa voragem materna. Ao pensarmos em voragem como a imagem de um redemoinho que traga os objetos para o seu vórtice, podemos mencionar o capítulo Vórtice de Giorgio Agamben,
no livro Fogo Relato. O filósofo faz uma descrição do que é um vórtice em seu sentido original, refletindo sobre os seres vórtices, e afirma que, da mesma maneira em que objetos giram no interior do redemoinho em direção ao seu interior, nós, enquanto sujeitos, também temos o nosso girar e afundar em nós mesmos. Olhar para dentro de si muitas vezes nos causa este turbilhão. Enquanto alguns sujeitos não desejam ser sugados pelo vórtice, nós almejamos essa sucção. Averiguar questões internas é, portanto, um vórtice no fluxo do ser. Diante da ideia de voragem, que perpassa uma duas e ao conjunto de obra de Eliane Brum, observamos que são escolhas estéticas, as quais, em uma duas, por exemplo, aborda o amor e repulsa em uma relação em que Laura imagina que, ao escrever um livro, restabelecerá sua integridade e que seus problemas emocionais acabarão. Nessa constante busca por existência, o direito de dizer de si, tanto de Maria Lúcia quanto de Laura, porque a Laura ela proveio de uma gravidez não desejada, né? Todas essas questões são levantadas. Lado a lado, os discursos situam-se no mundo de uma de outra, sem poder separar-se. Elas vão juntando seus pedaços por meio da escrita. Então, essas narradoras protagonistas têm identidades fraturadas por trajetórias que elas necessitam resgatar, recompor, ou seja, as duas são esses seres vórtices, elas permanecem em constante redemoinho. É, portanto, nesse vórtice que o leitor também é lançado em uma duas. O fato de os trechos em primeira pessoa, ou terceira pessoa, ou até mesmo o embaralhamento de narradores e o imbricamento de narradores coloca esse leitor em suspeição e também em um vórtice. Nesse turbilhão, há a possível identificação da representação de mãe e filha que vem romper com formações enraizadas no imaginário de uma sociedade que sacraliza a figura materna. Temos, portanto, um turbilhão de sentimentos que levam a protagonista a um vórtice sem fim, em que, desde o início, nos coloca nesse devir, nos coloca nessa relação em que nos traga para uma voragem. Então, era isso o finalzinho da minha apresentação. Muito obrigada, gente. Desculpa a internet.